Bom dia, irmãos. Aqui é o pastor Romulo, da Primeira Igreja Batista de São Gonçalo do Rio Abaixo, Congregação do Mundo. Chegando até com você com mais esse vídeo da nossa Escola Bíblica Dominical, na revista Práticas Bíblicas. Nós estamos na lição 13, que tem o título A Igreja, uma opção pela obediência, baseado no livro de Atos. Esse registro da nossa Escola Bíblica Dominical, ele trata justamente do fato de que o livro de Atos dá continuidade ao ministério de Jesus, agora através da igreja que ele estabeleceu. Quando Lucas escreve o livro de Atos, ele relata justamente que é uma continuidade daquilo que ele já tinha escrito no livro que leva o seu próprio nome, o Evangelho de Lucas, o escritor de Atos, e relata justamente a obra do Espírito Santo na vida da igreja, dando sequência ao ministério da igreja, aquilo que Jesus estabeleceu. Portanto, no início do livro de Atos, começa justamente com o encontro de Jesus com os seus discípulos, no momento em que ele vai ser assunto ao céu, e que ele dá a ordem justamente para que eles cumprissem esse mandamento, e diz para eles que eles deveriam permanecer em Jerusalém até ser revestidos de poder. Essa base do cumprimento da igreja em relação ao ministério que Jesus transmitiu a ela, está justamente pautado na questão da obediência. Sem obediência é impossível com que a igreja cumpra o ministério e a vontade de Deus. Eles deveriam então permanecer em Jerusalém até se cumprir o tempo em que o Senhor mesmo enviaria o Espírito Santo para capacitá-los com poder para dar testemunho do Evangelho. A vinda do Espírito Santo ela estava condicionada à permanência deles em Jerusalém e à obediência às palavras do Mestre, para então começar o cumprimento do ministério de evangelizar o mundo. Os discípulos, ainda meio que sem saber ao certo daquele cumprimento, eles perguntam ao Senhor Jesus se era nesse tempo que ele iria restaurar o reino a Israel. Eles ainda estavam com uma preocupação política a respeito da libertação do governo do jugo romano. Jesus então disse a ele que eles não competiria a eles saber as épocas e os tempos reservados pelo Pai, mas que eles deveriam cuidar da missão a qual Jesus os havia comissionado, que era dar testemunho do poder do Evangelho. Muitas das vezes também, queridos, a igreja fica preocupada com os acontecimentos deste tempo, acontecimentos políticos, sociais, e de fato a gente precisa viver sim essa realidade desse mundo, mas a grande chamada do Senhor para com a sua igreja é cumprir o ministério de testemunhar do poder do Evangelho. Nós precisamos estabelecer a nossa vida num reino que não pode ser abalado, na salvação de vidas que irá morar no céu. Portanto, esse reino do Senhor Jesus transcende e muito o reino deste mundo. E as nossas preocupações aqui com o comer, com o beber, com o vestir, com o dormir, com o lazer e com todas as demais coisas, devem todos eles estar subordinados à ordem maior do Mestre, que é cumprir a missão. Os discípulos, então, entendendo essa ideia da obediência, esse chamado do Senhor Jesus, eles então partem para este cumprimento. E é interessante que, fazendo alusão ao pré-requisito da obediência como chamado do discípulo, o autor cita aqui a questão de Samuel, que havia, no livro de Samuel, que Saul havia desobedecido à ordem do Senhor em cumprir uma palavra de Deus e havia reservado parte do rebanho amalequita. E Deus então, através de Samuel, estabelece para Saul, dizendo que era mais importante com que ele obedecesse a palavra do Senhor do que oferecer esse sacrifício. Portanto, esse é o pré-requisito básico da vida da igreja. E aí, então, o Senhor cumpre a sua promessa enviando o Espírito Santo e capacitando os discípulos a testemunhar. E o final do livro de Atos relata justamente Paulo cumprindo isso lá em Atos 26, 22, de que sem impedimento algum Paulo testemunhava, embora em prisão domiciliar, Paulo testemunhava com poder a palavra de Deus às pessoas que iriam visitá-lo e continuou pregando isso até a sua morte. E o livro de Atos termina com Paulo falando essas palavras e pregando aos ouvidos dos judeus, mas de fato a mensagem do livro de Atos não termina porque ela chega até nós através da igreja. Você possa continuar cumprindo a sua missão, mesmo em meio aos desafios desse nosso tempo, e a igreja continuar crescendo no poder do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida, edifique a sua alma e te dê paz em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe.